E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Estamos, na Semana Santa. Uma semana para a gente fazer, a nossa reflexão de vida. Uma semana que aqueles que podem, se esforçar para ser uma semana mais silenciosa, mais, pensativa, refletir na vida. É uma semana que para mim é muito especial. Foi uma Semana Santa que eu despertei mais para a fé católica. Como eu falei, sobretudo na Sexta-feira Santa. Uma semana para acompanhar, a liturgia da igreja, mesmo pela televisão, aqueles que não podem ir todo dia, como eu mesmo não posso ir todo dia, para a igreja, devido ao trabalho, a correria, a gente não vai todo dia, mas acaba acompanhando ali pela televisão, tem a canção nova, que ajuda a gente muito nesses dias, com essas reflexões dessa Semana Santa. As leituras, tudo uma leitura forte, para chamar mesmo a nossa atenção, uma leitura forte do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem na Santa Missa, eu fui na Santa Missa celebrada pelo um bispo, Dom Rogério, aqui em São José dos Campos. Uma homilia belíssima que ele fez, daquelas leituras, por exemplo, ele falou do Salmo 22, aquela leitura onde fala, meu Deus, por que me abandonaste? O profeta Isaías, as leituras do profeta Isaías, onde naquela época, eles não entendiam, até mesmo os discípulos, e os judeus, e os discípulos não entenderam essa leitura. Eles não liam esses textos, de Salmo 22, do Salmo 22 e da leitura do profeta Isaías, ele não lia como o Messias, porque se tratava de alguém que ia sofrer, que ia perder, que ia morrer, alguém abandonado, alguém do sofrimento. Então, eles não tinham a visão de um Messias, sofredor, dizia o bispo, Quer dizer, que não era a mentalidade deles, eles não estavam crendo, em um Messias que ia ser morto, do ponto de vista humano, um Messias, derrotado, que perdeu. Só depois da ressurreição que os discípulos, de Jesus Cristo vão entender que ali não foi uma derrota, e sim uma vitória. Então, é nesse sentido a mensagem, dessas leituras fortes. É nesse sentido, para mostrar que não é um Messias derrotado, um Jesus que foi morto ali, humilhado, e derrotado e acabou. Só após a ressurreição que os discípulos vão entender isso. Vão entender que o Salmo 22, e o profeta Isaías estava falando de Jesus Cristo. Estava falando de Jesus Cristo, que os judeus não entendiam, não interpretavam assim. Eles viam aquela leitura, mas era obscuro para eles. Por quê? Porque a mentalidade da época era de um Messias, guerreiro, era um Messias, vencedor. E vendo o Messias, e vendo Jesus Cristo humilhado, e morto daquela maneira, eles não compreendiam. Então, eles não entendiam naquele momento, aquele acontecido. E uma coisa interessante também que o bispo falou, em sua homilia, que é a seguinte: Jesus não foi humilhado, ele se deixou humilhar. É diferente, quer dizer que ele não foi humilhado, ele se humilhou por mim e por você. Quer dizer que é leitura, forte, é uma reflexão forte. Fica para nós o quê? Que ele não foi humilhado por causa dos nossos pecados, ele se humilhou, que faz a diferença, ele se entregou. E ele vai dizer isso, nessa semana, nas leituras, ele vai dizer. E ele mesmo vai dizer, que a vida dele não foi tirada, ele entregou. Quer dizer que ele se entregou, ele se humilhou por mim e por você. Então é uma semana, para a gente tomar posse, como se diz, tomar posse dessas leituras, dessas palavras, dessas reflexões que vão ser feitas, ao longo dessa semana e sobretudo na sexta-feira. É um tempo forte da nossa fé. Então, como eu já falei, para mim é uma semana muito especial, que foi numa Semana Santa que eu despertei para a fé. Vinha vivendo ali uma fé menos do que hoje, Hoje eu não estou como deveria ser, mas eu falo para você que foi numa Semana Santa que a minha fé deu um salto, que avançou ali um degrau, e espero que continue assim, para mim
e para você também que está vendo essa mensagem, que a Semana Santa seja uma semana de uma reflexão forte sobre a nossa vida. O que é que a gente está fazendo na nossa vida? Como é que a gente está vivendo a nossa fé? Está vivendo de qualquer jeito? Está desprezando, né, o nosso Senhor Jesus Cristo? Está desprezando, né, essa graça que Ele nos deu? Repito, né, que Ele não foi humilhado, Ele que se humilhou, Ele que quis, né, Ele que se ofereceu, né? Ninguém tirou a vida dele, Ele que deu por mim e por você. Então essa é uma reflexão realmente, né, impactante. É uma semana para a gente refletir, para a gente ver que as mensagens são impactantes. Para quê? Para quê? Para a gente se lembrar dele. Então, meus irmãos, é nesse sentido que eu deixo a mensagem desse vídeo. Para a gente viver bem, né, essa Semana Santa, uma Semana Santa com bastante reflexões, né, fortes sobre a nossa fé católica, né, que ela não passe como mais uma Semana Santa, sem que a gente acorde para a fé. A gente precisa acordar para a fé. Como se diz, né, os tempos estão, né, cada dia mais próximo do fim, né, cada vez mais próximo do fim pelos acontecimentos que vêm, né, acontecendo. Então, é bom que eu e você, né, desperte para a fé. Vamos, né, despertar para a fé. E nada melhor do que uma semana forte, né, uma semana de uma reflexão, né, muito forte. Beleza? Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí, né, o que você, né, achou. Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.